Como está meu cabelo? Meus cachos, meus cachos. Eu tenho cachos. Isso é uma história de terror. Como controlar seus cachos. Você tem alguma experiência com o sobrenatural? Você já invocou espíritos no ensino médio com seus amigos? Aquelas péssimas influências? Eles não eram boas influências pra você. Eles estragaram sua adolescência. Você ficou atormentado e não conseguiu dormir? Eu já. Paralisia do sono, gatos, Wicca, assassinato. Brincadeira, nunca matei ninguém. Ou sim. Não. Tô com um pouco de medo agora. Você é meu cúmplice, se aconteceu, pode ter certeza. Não aconteceu, gente. Eu sou vegetariano. Pois hoje nós selecionamos algumas histórias que vocês mandaram lá no perfil do Rafa do Mica. São histórias de vocês, teoricamente verdadeiras, ou fanfics muito bem feitas. E... Oi, você! Sejam bem-vindos ao Diário da Família Moderna. Estamos no mês do Halloween! E na semana passada nós já fizemos um vídeo contando quais são os filmes de terror preferidos da gente. E hoje nós vamos o quê? Nós vamos passar medo junto com vocês. Por quê? Porque vocês enviaram várias histórias de terror. Pra quê? Pra gente não conseguir dormir de noite. Pra gente ficar acordado. É isso. É sobre isso. Teoricamente são histórias verdadeiras. Veremos, né? Não sei, não tenho certeza, mas se não... Que fique bem claro, eu ainda não vi nenhuma das histórias. Como vocês mandaram lá no perfil do Rafa do Mica, foi ele que selecionou as que ele achou mais interessante. Na verdade, o que vocês mandaram pra mim na caixinha de perguntas, a gente tá fazendo shorts e vídeos lá no TikTok e no Instagram. Não Vai lá esqueçam de seguir a gente lá para acompanhar as caixinhas de perguntas que a gente respondeu lá. E eu deixei também nosso e-mail lá, que vocês foram mandando das histórias mais longas, pra gente poder contar com mais tempo aqui para vocês no nosso e-mail. Então a gente vai contar aqui as do e-mail. Vão lá nas redes sociais para ver as mais curtinhas que vocês mandaram lá nas caixinhas de perguntas. E como eu ainda não vi, eu vou reagir de primeira mão, assim, junto com vocês. E eu vou dar o meu veredito. Se eu acho que aquilo aconteceu, aquilo é realmente muito assustador, se aquilo realmente é algo que não te faz dormir à noite, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E eu sou muito exigente com história de terror. Meu Deus. Eu sou extremamente exigente. Muito sofisticada no terror. Oi! Bom dia! Olá! Boa... E o terror do vídeo apareceu. O terror de todo o editor. O terror do vídeo está com a bunda na cara dos telespectadores. Vamos para a primeira história. E vamos para a primeira história, que é do @HeleneEnglert _. Vai aparecer aqui Tá, que a gente vai vocês ver. estão vendo na tela. Oi, uma vez eu vi de longe, uns 10 metros, meu pai conversando com a minha mãe na sala de estar e logo ele sentou em uma poltrona. Aí gritei para minha mãe chamar meu pai e ela disse que ele não estava lá na sala. Deu um segundo, me virei e ele estava atrás de mim. Fiquei muito assustada porque era impossível estar ali, sendo que tinha acabado de ver ele na sua poltrona. Fui questionar minha mãe e ela disse que não estava conversando com ninguém, sendo que eu ouvi os murmúrios anteriormente. Na hora pensei que estava ficando louca, mas tenho certeza que vi alguém igualzinho meu pai com as mesmas roupas. E o mais interessante é que não foi um vulto, eu vi aquela pessoa se mexendo por pelo menos uns 5 segundos. Na mesma noite, minha mãe levantou de madrugada para fazer xixi e não fechou a porta do banheiro, o qual fica do lado do quarto. Ela disse que viu meu pai passando pela porta e entrando no quarto. No dia seguinte, ela perguntou e ele disse que não tinha levantado. Ou seja, ela provavelmente viu o mesmo homem que eu. Já matei a charada, Jessa. O pai é sonâmbulo. Eu assisti Stranger Things. Eles estavam o quê? Num outro universo, outra dimensão. No mundo invertido. Eu acho que ela pode ter visto uma cena do passado. Ou do futuro. Ela estava fazendo uma viagem Outra astral. dimensão. Ou o que podia estar acontecendo com ela. Eu respondi um e-mail pra ela dizendo que o pai tava trolando ela. 3 hipóteses. Sonâmbulo, trollador, mundo invertido. Ou mundo invertido. Acho que de 0 a 10, eu acho que essa história pra mim tem um 6,5. Eu daria um 7, passa na média. Eu acho que Gosto se teria quando- acontecido comigo, eu ia ficar assustado também. Imagina, eu tô conversando com você aqui na cozinha
E de repente você grita do banheiro. Rafa, me alcança o papel higiênico. E daí eu olho pra lado e você não estava ali. Não, já é terror estar sem papel higiênico no banheiro. E Isso ter já é que um chamar terror. alguém, entendeu? Então vamos para a segunda história. Segunda história. Mas começamos bem. Tô sentindo esse terror chegar. Ela não é tão de terror, mas é engraçado. Eu não vi aqui qual que é o arroba deles. Ela pediu pra deixar os créditos pra página @sópedacinhos, que é uma página de gatos também que apoia a causa animal. Um dia veio 7 amigos do meu filho em casa para dormir. Meu Deus, começou o terror. Terror de qualquer mãe. Nota 10 essa história de terror. 7 7 amigos. crianças numa casa e uma mãe cuidando dessas crianças. Todas na faixa de 10 anos. Jesus, coitada. Umas 2 da manhã, eu, fechada no meu quarto, escutei eles. Vamos assistir filme de terror? Vamos. Aí eu pensei, esses corajosos querem passar medo? Deixa comigo. Chamei meu filho mais velho, pedi pra ele ter certeza que o filme estava rolando e arrumar uma desculpa para abrir a parte de ferro da porta, balcão, e deixar só no vidro fechado. Deve ser aquelas portas que Tem vidro. ferro e vidro. Eu moro num lugar afastado, escuro e com mata em volta. Ou seja, cena de terror, cena de assassinato, né? Bem, fiz uma maquiagem sinistra, Meu Deus. coloquei uma Gente. roupa preta, uma fantasia que tinha aqui, fiz uns improvisos, capa, gorro, etc. Ela criou todo, virou uma drag ali, né? Drag! Dei a volta na casa e fui no quintal, na janela. Grudei na janela e fiquei imóvel. Até que um deles gritou e apontou. Daí eu comecei a bater na janela com a palma da mão, fingindo que queria invadir. Queria matar uma criança. Todos gritaram e grudaram na parede e se abraçaram entre eles. Nessa hora eu dei risada e dei a volta na casa, achando que eles já tinham reconhecido. Eu entrei no quarto pra rir com eles, mas eles ainda não tinham reconhecido, mesmo eu rindo e mudando de atitude. Eu entrei no quarto de boa, rindo, começou outra gritaria, correria. Teve moleque que tentou passar por dentro da parede pra fugir. De tanto pânico. Meu Deus. Depois de tudo esclarecido, eu reproduzi a cena e fotografei para guardar de lembrança. Segue a cena. Ela mandou essa foto aí que vocês estão vendo. Assim. Uma artista. É nota 10. É nota 10 pela dedicação. Eu sei que você tentou matar teus filhos. E os amigos dele. E os amigos. Vamos para a terceira história de hoje, que é da Alessandra Cruz, @Alenitecruz. Arroba tá aqui na tela, vocês estão vendo. Olá, Rafa, tudo bem? Eu me chamo Alessandra Cruz, tenho 35 anos e moro em Recife, Pernambuco. Meu sonho conhecer Recife. Queremos dia muito conhecer o Nordeste, estaremos aí. né? Nordeste no Maceió, geral. eu queria muito ir pra Maceió, se eu pudesse morar ali em Maceió. Eu quero comer uma acarajé lá na Bahia. Antes eu gostaria de dizer que gosto muito do seu Instagram, morro de rir com as suas narrativas, contando as trapalhadas dos seus gatos e que seus gatos são lindos e maravilhosos. Há uns 6 ou 7 anos atrás aconteceu algo muito incomum, que graças a Deus não voltou mais a acontecer. Eu morava em um apartamento no centro da cidade do Recife, de 1 quarto, com a minha filha pequena, onde dividíamos uma cama de casal. Minha filha começou a me dizer que sempre que dormia em tal lugar da cama, sentia pesadelo. Até que eu comecei a dormir nesse mesmo lugar, já que não se sentia bem e realmente passei a ter pesadelos. Ou seja, era um lugar ali que tinha um Tinha alguma cruzamento coisa. de águas, como diz minha Tinha tia. alguma coisa, o mal estava ali encarnado naquele Mas- canto. Mas aí eu comecei a pensar que podia ser só impressão pelo relato da minha filha, que de Ok. alguma forma meu cérebro ficou condicionado a acreditar e reproduzir pesadelos enquanto eu dormia, mas que depois passaria com o tempo. Você caiu na mesma história do filme de terror. A gente sempre assiste filme de Não, terror gente- e diz, não, eu nunca ia fazer aquilo. Na hora que eu vi, eu já saí da casa. Gente, a E a gente primeira não faz coisa, isso. você viu alguma coisa estranha? Você foge, Queima a você casa. corre. Às vezes o gatão ele fica aqui parado olhando pros cantos, assim.
E a gente fica nessa mesma coisa, assim, dizer, não é nada, é um bichinho que tem ali, não tem nada. Mas é que gatos vêm. Gatos vêm, a gente tem uma história sobre isso, que a gente vai trazer aqui também essa história. Fique até o final. Fique até o final. Por sinal, se você está assistindo, está acompanhando, já se inscreve. Por que não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos em primeira mão e seguir essa família maravilhosa, que hoje está trazendo histórias de terror. E se você gostou desse conteúdo, também deixa aqui embaixo que a gente traz mais histórias, pede mais histórias para vocês vão trazendo, a gente vai contando coisas e causos das pessoas. É vocês que mandam aqui. É vocês que mandam. Certa manhã, eu acordei de mais um pesadelo. E não só senti uma mão puxando meu seio esquerdo. No mesmo sentido. Como também enxerguei uma mão branca, pálida, com unhas, como se estivesse em estado de putrefação. Ai, gente, mas que específica. É uma poeta. Nossa. Nesse dia, minha filha tinha ido dormir na casa da minha avó, que morava perto, e eu estava sozinha em casa. Imagina a situação, né? Um espírito que abusando. Putrefado, abusando de você. Impensável que um espírito podre, em todos os sentidos, ia estar te abusando. Passei o resto do dia com dor no bico do seio. Desculpa, senhora, desculpa. Sim. Desculpa Eu estar falei, rindo de você, eu falei mas o nome porque... dela no começo. Assim. Se você deixou teu arroba, você sabe aonde você tá enfiando tua história. Passei o resto do dia com dor no bico do seio, pois a mão havia apertado com força e puxado para doer. Fazendo assim... Me desculpe, eu sei que é uma história séria. Ai, gente, mas me lembra tanto a minha adolescência, que os moleques faziam isso nos bicos do seio da gente. Sim, eu faço em você até hoje. Ai, que delícia. Se eu morrer aqui dentro e alguém vier morar aqui, eu vou ficar. Fiquei assustada e acabei contando para a minha avó e a menina que trabalhava na casa da minha avó. Mas ninguém acreditou. E eu mesmo estava pensando na possibilidade de ir atrás de um médico psiquiatra investigar se era caso de um princípio de esquizofrenia ou algo parecido. Ou seja, ela ficou... Não, ficou sério. Ela levou muito a sério e a gente tá brincando aqui, claro, que já passou, né? Mas deve ter sido assustador. Só que à noite, meu irmão precisou dormir no meu apartamento. Então ficamos somente eu e meu irmão. Eu não havia contado nada relativo a isso ao meu irmão, só que eu tava tendo pesadelos. Até que eu comecei a escutar uma voz feminina, dizendo primeiro que era uma alma que havia morrido de um aborto que eu havia provocado. Mas eu não falei isso ao meu irmão. Nesse mesmo momento, ele ficou paralisado e me disse que estava sentindo uma mão fria tocar o braço dele e me falou que estava escutando uma voz feminina dizendo o mesmo. Lembrando que eu não falei pra ele o que ela tinha me falado. Aí eu tive a confirmação de que eu não estava louca. Então eu respondi a ele que também escutei o mesmo, mas que eu nunca havia abortado antes. Então nesse mesmo momento a voz voltou para dizer que era minha mãe que eu tinha matado. Oi? Espírito mentiroso. Ou seja, o espírito estava tentando contar alguma mentira pra entrar na mente dele. Que espírito! Será que não era um vizinho? A gente já viu o pai trollador, né? Agora o vizinho. A mãe trolladora. É a mãe trolladora. E agora o vizinho trollador. Então eu disse que não matei a minha mãe. Aí a voz inventou outra história para justificar por que estava ali. Só que eu esqueci o que ela disse. Não foi relevante. Então eu comecei a rezar e meu irmão também. Depois pedi para um sacerdote mormon fazer uma oração em meu apartamento e aos poucos foi deixando de ser assombrado. De qualquer forma, eu mudei de apartamento pouco tempo depois. Não, ela foi sensata. Sensata. Ela foi sensata. Pois eu estava com medo de ficar louca com os pesadelos e a sensação de que havia mais alguém invisível naquele apartamento. Gente, ó, de 0 a 10, essa é um 8,5. É um 8,5. Não é totalmente terror, porque Nossa. o começo tem uma parte engraçada. E vamos para a última história. Essa aqui é a Michelle, ela não deixou o arroba dela. Tem uma série passando na Netflix que se chama Bem-vindos à Vizinhança. Bem-vindos à Vizinhança. E ela falou que passou uma situação mais ou menos parecida. A gente ainda não assistiu a série, a gente não sabe exatamente do que ela tá falando, mas a gente sabe que ali é um suspense com os vizinhos, né? Bem, eu era criança, tinha uns 7 anos, morava numa casa sobrado e minha mãe um dia, ao estender roupa na sacada, reparou num homem atrás da árvore a observando.
Foi aí que tudo começou. Na mesma semana, uma menina de 15 anos da vizinhança foi sequestrada e violentamente morta. As ameaças começaram. Ligavam em casa e você ouvia a respiração várias vezes ao dia. Até que um homem começou a ligar e falar com uma voz claramente disfarçada por um pano e a contar detalhes da nossa rotina que não havia como outros saberem. Uma mulher também começou a ligar e fazer o mesmo. Uma das coisas que falava era fulana, o nome da mãe da menina. Avisa seu marido que eu esqueci de baixar o pino da porta do passageiro hoje. Pede desculpas a ele. Como só meu pai andava naquele carro, minha mãe foi conferir e de fato o pino estava levantado. Parece bobagem, mas na época foi assustador. Não parece bobagem não. Não. Pelo amor de Deus, moça. Sabiam até que filmes alugávamos na locadora. Eram os donos da locadora. Começaram a ameaçar me sequestrar. Chegamos a notar um homem estranho no clube que minha mãe me levava. Ele fugiu quando meu pai foi atrás dele. Meu pai contratou um detetive particular que ficava em pontos estratégicos quando passávamos pela rua, para ver se alguém nos seguia, e colocamos uma secretária eletrônica em casa para gravar as ligações e levar a polícia. Mas eles sabiam de tudo isso, inclusive os nomes dos detetives e quando o telefone estava conectado à secretária ou não. Só que daí tem um teor sobrenatural, não é só humano. É alguma coisa sobrenatural, tipo... Eu acho que era alguém muito próximo. Era alguém com quem eles dividiam os segredos. Ou essas pessoas eram próximas dos detetives. Ou essas pessoas eram os detetives. Uma vez indo pra padaria na esquina de casa, alguém saiu de trás de um caminhão velho que sempre estava parado na esquina e colocou alguma coisa que parecia ou era um revólver nas costas da minha mãe e deu detalhes de praticamente a família toda, fazendo até minha mãe desconfiar de um parente do meu pai, pois a voz era parecida. Devido às ameaças, meus pais cancelaram as investigações e assim como começou, a perseguição simplesmente acabou. E até hoje não sabemos quem fez todo esse terrorismo com a gente. Vira e mexe, essa história me assombra e quando vi a série fiquei apavorado. Ai, gente, pra mim é um 9 de 10. E pra mim envolve o lado humano, pra mim é que 10. É terrível. Pros pais acho que é pior, porque você tem que proteger teu filho, né? E a si própria. Assustador, Michelle. Que bom que parou, né? E não aconteceu nada com ninguém. E esperamos que... Gente, todos vocês que mandaram histórias pra gente, a gente espera mesmo que vocês estejam super bem. E que todas esses fenômenos, essas experiências tenham passado. Obrigado por compartilhar as histórias de vocês. Dá risada porque depois que passa, tá tudo bem, né? Sobra a história, né? A gente poder rir um pouquinho dela. Mas é isso, quer contar? E a gente tem as nossas histórias também, né? A gente tem uma história do nosso apartamento passado. O gatão, quando chegou, ele sempre ficava fissurado numa das paredes só. E a gente sempre achava estranho, porque o Rafael vivia me assustando, vivia brincando comigo, falando que tinha uma criancinha ali. Engraçado é que o Jacques, ele ficava com medo do gatão olhando pra aquele canto. E eu fazia uma brincadeira, mas eu não, né, fazia por fazer. Eu dizia, Jackson, calma, o gatão só tá querendo brincar com a criancinha que tá ali no canto. Aí eu virava pro lado do Jackson e falava, Jackson, a criança tá do lado da cama ali te olhando. Gente, pra quem tem um marido desse, precisa de inimigo? Ai, uma vez eu tive um sonho naquele apartamento também, que eu acordei, eu fui lá pra cozinha, peguei alguma coisa ali pra tomar, acho que na pia da cozinha, e virei na direção da janela, que ela ficava de contra a pia, e tinha o vulto de uma pessoa, de um homem, entre a janela e a cortina. Mas eu não conseguia identificar o que era, quem que era. E eu fui querer me aproximar, assim, pra ver se eu tava... Sabe quando você não acredita no que você tá vendo, assim? E aí aquele vulto voou pra cima de mim, assim, e foi querer me agarrar e eu me acordei, assim, meio esbaforido. A gente se mudou de lá, a gente veio pra esse apartamento, e daí uma vizinha nossa aqui, ela é... Na verdade, a mãe dela sempre trabalhou como zeladora daquele prédio. Exatamente. E sempre morou lá. E daí, quando a gente se mudou pra cá, a gente soube que ela se mudou também, foi lá visitar ela um dia. E daí ela chegou pra gente e falou assim, vocês não tinham medo de morar lá naquele apartamento? E a gente falou, medo? Medo por quê? Ela falou, nossa, eu nem sei se eu poderia contar. Daí ele falou, minha filha, agora você vai contar. E daí ela contou
que lá naquele apartamento, há muito tempo atrás, morou um senhor com o filho dele. O senhor morreu dentro daquele apartamento. E a criança não sabia o que fazer, ficou lá, não sabia o que tinha acontecido com o pai dela. E diz que antes da gente se mudar lá, eles ouviam vozes, viam vultos na janela. Ai, dá uma giriza só de lembrar, gente. Que às vezes não é nem o espírito da pessoa, Ah, mas lá era um espírito. quando acontece uma coisa muito grave, assim, muito séria em um lugar, A energia. eu acho que ela deixa uma marca naquele lugar. Ficou aquela cicatriz naquele apartamento daquela criança e daquele cara que tava lá. Às vezes o nosso consciente, claro, não é capaz de captar essas coisas, mas nosso subconsciente, nosso inconsciente capta essa energia do ambiente e acaba, tipo, transformando numa brincadeira, que era o que eu fazia com o Jackson. E, na verdade, estava traduzindo uma situação que tinha acontecido ali, de uma energia que existia naquele lugar. Então, eu acredito nessas coisas. Enfim, pessoal, por hoje é só, mas a gente recebeu muitas histórias. Por isso, o que vai acontecer? Rafael, o que vai acontecer? Parte 2 ainda essa semana! Teremos a parte 2 dessa semana. Por quê? Porque estamos na semana do Halloween. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte esse vídeo, manda pros amigos, fala, gente, olha essas histórias de terror, que legal, que engraçado. Espero que vocês tenham se divertido. Então já ativa o sininho aí pra você receber esses vídeos assim que a gente publicá-los, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos E tchau você!